Gravação? Gravação iniciada, presidente. Doutor Leonardo também, por favor, gravação. Retomando nossos trabalhos, vamos dar início à pauta do dia 27, sessão das 9 horas, estamos fazendo a nossa gravação nesse momento. Eu dou aqui, apresentar os conselheiros que estão presentes, eu dou aí, bem recebido o doutor Lázaro, obrigado pela sua presença, doutor Lázaro. Doutor Oswaldo, muito obrigado. Doutor Carlos Pantaroli, bem-vindo. Doutora Fernanda, sempre simpática, bem-vinda a nós. Doutor Marcos, nosso nobre convidado, que está abrilhantando nossos trabalhos, assim como a doutora Maria Eduarda, também convidada à turma, fico muito feliz em tê-la. E nosso grande doutor Leonardo, que está sempre nos acompanhando. E eu, presidente Tom Pierre. Então, vamos dar início a essa sessão. Temos que informar que o primeiro processo dessa pauta é a empresa Companhia Libra de Navegação. Eu sou o relator do próprio item da pauta, que vai do 138, 139, 140, 141, 143. Só tem que chamar a atenção aqui que os processos são idênticos. A única situação que é mais complexa, um item a mais de um acórdão, em relação ao item 142. São todos de natureza aduaneira, são a respeito de penalidade por descumprimento de prazo no registro das operações. Então, eu vou fazer a leitura do 142, pegando como referência ao 138, 139, 140, 141 e ao 143. Qualquer um dos conselheiros, se tiver alguma dúvida, eu estou aqui à disposição para esclarecer. Então, vou fazer o meu relatório, trata-se da empresa Companhia Libra de Navegação, que no período de 4/1/2006 a 16/10/2009, houve uma fiscalização em relação à revisão dos atos de registro no Sistema de Comércio Exterior, o Siscomex, antes o Siscomex Carga, na qual a Companhia Marítima é obrigada a informar a entrada ao embarque das mercadorias, porque essa informação, né, ela redunda na questão do fato gerador da exportação, que é a entrada da mercadoria na embarcação, para todos os fiscais, comerciais e cambiais, é o fato gerador. Então, essa informação ela é necessária. Existe uma previsão na época do fato gerador, a IN aplicada era a IN 28 de 2894, e no seu artigo 37 determinava esse prazo de 7 dias, né? E aplicando por força aí da Lei 10.833, né? E obriga esse registro, conforme a IN, 7 dias. A Lei 10.833, artigo 77, alterou o artigo 107, inciso 4, a linha E do Decreto-Lei 3766. A fiscalização de controle marítimo das cargas de Comex Carga entendeu que a empresa não cumpriu esse prazo, não fez o registro devidamente enfim, sofreu essa autuação. A parte resolveu, a partir da cientificação, entendeu que ela não, no caso, o agente marítimo que estava sendo autuado não poderia, porque é uma agência marítima de navegação, não era parte legítima no polo passivo da autuação, teria que ser a própria companhia marítima de transporte. Alegou também que esses dados, fora do prazo, no caso, deveriam, inclusive, constar de informações no auto de infração, que ele diz que isso não consta só uma planilha que foi anexada pela fiscalização. Alega que foi uma mera distração dele em relação a não cumprimento do prazo e que essas informações, enfim, não trouxeram qualquer prejuízo ao controle aduaneiro, né? E que sempre tiveram diligências em relação ao trabalho e que não havia interesse de
dificultar tal situação. Alegou a seu favor a figura da denúncia espontânea. No caso, ele citou o Código Tributário Nacional, veio com o artigo 138, e diz que está replicada a matéria também no Regulamento Aduaneiro, no artigo 612. A primeira turma, face a essas alegações de impugnação, alegação do fisco, da aduana e as alegações de defesa, entendeu que não, que é devido realmente unanimidade de votos, que deveria ser mantido a penalidade. No caso, como foram vários, esse é um processo mais relevante, porque são multas, nos outros processos são 5 mil, a multa aqui foi de 800 mil reais, foram vários embarques, eles não cobraram, porque existe uma situação da multa por container embarcado, não foi o caso, foram distintos embarques, que levou a esse valor maior, enfim, foi mantida a multa pela Delegacia de Julgamento de Florianópolis, no dia 16 de 1 de 2013, o acórdão diz que existe realmente a agente marítimo responsável pelo descumprimento, ele é sujeito passivo da obrigação, da penalidade. A multa foi devida pelo atraso do registro intempestivo e está capitulado corretamente na linha E do inciso 4 do artigo 107, 3766. E em relação à espontaneidade, eles também enfim, não confirmaram. E a multa também não foi aplicada por container, foi corretamente aplicada por embarques, distintos navios que a agência marítima era responsável. Diante desse fato, a empresa entrou com um recurso protestando, né, através, praticamente replicando o que já tinha sustentado na impugnação, não reconhecendo esse valor, de 800 mil, né? Afirmou basicamente que não era representante realmente da empresa marítima, que o auto não haveria atendido às exigências do artigo 10 do decreto do PAF 7.325/72, que os fatos não eram aqueles que estavam apontados no auto, não seriam os corretos, e que ele teria praticado a sua denúncia de forma espontânea. Então, foi assim que ele fez o recurso. Esse é o meu relatório. Eu vou passar, então, rapidamente para o voto, né? E eu cotejei todos os itens foram enfrentados. Em relação à questão inicial da legitimidade que ele apresentou, né? A Lei 10.833 e o Decreto-Lei 3766, na questão do artigo 71, né, eu trouxe o texto no voto, eu aponta aí que as empresas de agência, os agentes marítimos são os intervenientes do comércio exterior, e, combinado com o artigo 78 e 76, fica a responsabilidade consignada da necessidade de cumprir nas áreas em que elas atuam, direto ou indiretamente em zona primária, a obediência aos controles aduaneiros, né? Então, em face disso, eu parti para o artigo 37, né, que também da Lei 10.833, que lá textualmente fala que o transportador deve prestar à Receita Federal, no prazo estabelecido pela Receita, as informações sobre a carga. Aí, ali no parágrafo primeiro, está bem consignado, está bem exposto que o agente é considerado aquela pessoa, qualquer uma que haja em nome do importador, do exportador contratado para fazer o transporte de carga ou prestação de serviço de operação portuária. Então, eles têm essa obrigação, a IN 2894, com base na legislação aduaneira, traz essa determinação. Então, a sua responsabilidade ela não pode ser, no meu entendimento, furtada.
E, além disso, a IN 800 de 2007 também, quando fala do Siscomex, aponta claramente, em cumprimento à fundamentação legal, ao decreto 3766-10833, a responsabilidade do agente marítimo. Enfim, em suma, feito essas colocações, né, eu entendo que a argumentação trazida pela empresa não tem melhor sorte que prosperar e sendo responsável pela obrigação. Tá? Inclusive, também trouxe aqui uma matéria já aqui do próprio CARF, onde já há esse assentamento da responsabilidade do agente marítimo, justamente no despacho de exportação, né? Que necessariamente teria que trazer as informações sobre o registro da carga, a presença de carga na embarcação, e tornando-se dessa forma responsável, e teria que assumir essa penalidade. Em relação ao vício, que ele sustentou, que é o segundo item, atacando por base o artigo 10, inciso 1 a 3 do CARF, do PAF, eu entendo que não houve descumprimento, foi identificado corretamente a parte que realizou, foi identificado o sujeito passivo, foi identificado a base legal, foi trazido o descumprimento da obrigação da lei combinado com a questão normativa 28, com a N800, a penalidade está quantificada no 3766, enfim, todas as informações necessárias para constituir o auto foram preenchidas de acordo resumidamente, com o artigo 10. Então, se tem a qualificação, se tem o local, se tem a descrição do fato detalhada, comprovada com documentação da área aduaneira, extraída sobre os documentos do despacho de exportação, enfim, do Siscomex Carga, tem a penalidade e a empresa foi devidamente intimada e respondeu, enfim, e tomou ciência, o auto não vejo nenhum vício conforme foi feito. Então, também não aceitei nessa questão. Essas duas iniciais foram preliminares, legitimidade e qualquer vício do auto. Em relação ao mérito, a infração foi devidamente comprovada, as informações foram registradas extemporaneamente junto ao sistema, né, fora do prazo, e, sendo assim, a multa é objetiva, a responsabilidade não há como se furtar, e o artigo 107 é muito claro, né? Aplica-se no 3766, aplica-se a multa de R$5.000, artigo 107, no caso, por deixar de prestar informações sobre o veículo ou carga, que é justamente a questão aqui, só que foram N embarques que levaram a essa multa de R$800.000. E conforme consta do meu voto, foram 160 vezes. Então, não foi uma, não foi duas, foram 160. A Receita Federal, dentro do prazo, fez o seu trabalho de revisão. O fiscal aduaneiro, inclusive, seguiu as normas internas da Receita da consulta POSIT 8, que justamente informa que o valor é por navio e não por contêiner, né? Nós sabemos que é muito comum haver essa situação, mas não é o caso aqui, então foi mantida a multa por 5 mil. Trago, inclusive, o texto do próprio fiscal, que alega justamente isso. Enfim, dessa feita, então, eu não aceitei também a argumentação na questão principal, em relação que não houve a infração. A infração houve, foi extemporânea, e então não há de se furtar dela. Em relação à denúncia espontânea, veja bem, no caso, a denúncia espontânea aqui não se aplica, inclusive porque o próprio CARF já tem uma súmula onde retrata mesmo fato, que não se aplica, não entra no conceito de denúncia espontânea, a exclusão de penalidades em relação às multas da área aduaneira, penalidades objetivas, porque o descumprimento ele é determinado e de toda sorte, né, tem que ser consignado que o fato de retardar as informações
elas podem frustrar qualquer tipo de planejamento na área aduaneira previamente a esses embarques. Então, o não informar pode trazer prejuízo, sejam eles no controle não só administrativo, como eu estou colocando, pode ser também na questão cambial, enfim. As informações são determinadas pela Receita Federal para que há uma uniformidade dos procedimentos. Uma vez que o sujeito passivo aqui da penalidade não as cumpriu, não poderia. O próprio CARF, eu trago no voto, né, a súmula e os votos que foram massacrantes para o CARF fazer tal colocação. Então, por tudo exposto, não há como aceitar a denúncia espontânea, já que colide com a súmula do CARF, e eu mantenho, na minha opinião, no meu voto, por todo exposto, eu não dou reconhecimento conheço do recurso, mas nego no provimento no mérito. É assim como eu voto. Alguém gostaria de questionar? Pois não, Oswaldo, por favor. Tom, já vou até antecipar, eu concordo com tudo, salvo o primeiro item que eu vou pelas conclusões, tá? Por quê? Porque o artigo... É longo e pode ser que minha memória me traia. Tá, eu acho que quando eu for falando você vai rememorando. Tá. Por quê? Porque quando você fala do artigo 76 da 10833, primeiro, que o parágrafo 2º ele é específico a falar das multas das 10833, suspensão, cancelamento e advertência, que nós não estamos tratando nenhuma dessas multas. Segundo, o parágrafo 2º que você cita, ele é de 2014 e a infração é de 2006. Então, fatalmente, não seria aplicável. Nós estamos falando de uma norma posterior que elenca alguém como responsável por uma infração que nem é essa que nós estamos tratando. Terceiro, eu sou bem restrito quanto ao uso do artigo 95 do Decreto-Lei 3766. Eu só aceito o uso se ele estiver descrito no auto de infração. Então, você é responsável porque você auferiu receita a partir disso. Se tiver ter imputação direta, é a imputação direta que nós temos que discutir. Mas, dito tudo isso, eu concordo com a abordagem que você fez da IN 28 de 94, que diz que o agente marítimo é responsável, a agência marítima é responsável por incluir essas informações no sistema, no antigo, hoje mercante, antigo Siscomex Carga. E o artigo 107 é muito claro em dizer que se você descumprir, o interveniente descumprir com os prazos que a Receita Federal, o interveniente, que não deixa em branco, descumprir com os prazos sobre informação de carga, você recebe uma multa de R$5.000. E mais, até como antecipando um próximo voto, para mim, se há dentro do processo a informação, seja ela via mantra ou qualquer outro tipo, que indique que a agência marítima é o transportador e ele não traz nem o BL Master, nem o BL House para mostrar que ele não é o emitente do BL, para mim ele é o transportador e pronto. Transportador é o emitente do BL, seja se for NVOCC, seja se for a agência marítima, seja lá quem for. Isso não sou eu que está dizendo, quem está dizendo é o Código Civil. Por isso eu te acompanho pelas conclusões, porque não entendo que seja aplicável o 76, parágrafo 2º, e também não entendo que seja aplicável o artigo 95, se ele não estiver expressamente descrito no auto de infração. No mais, acompanho. Ok. Alguém gostaria de falar? Doutor Oswaldo, quando eu fiz os votos, eu sempre tento fazer alguma colocação para formar um raciocínio da existência da responsabilidade. Então, esses artigos que eu acabei elencando, não que se apliquem diretamente, mas a interveniência dele no processo. É nesse sentido que eu trouxe. Claro, até acerto a sua colocação, que é a época do fato gerador da penalidade, a legislação, eu vou até confirmar aqui, porque agora me causou só a época, vamos lá, o auto de infração,
é apuração de 4/1/2006 a 16/10/2009, né? Quando eu coloquei aqui a 10.833, foi no sentido de dizer que aqueles atores que estão dentro da área do controle aduaneiro, eles têm diversas responsabilidades. Com certeza, a lei dá poderes à Receita Federal para disciplinar, porque ela é o órgão aduaneiro, e é a IN 28 que, de fato, cravou a penalidade. Eu estou concordando, eu não estou discordando, não. Só estou querendo dizer que, quando eu tive a preocupação de trazer outros artigos, foi para deixar espalhado que existem várias responsabilidades, há várias pessoas que atuam na área logística, inclusive, principalmente o agente marítimo, que tem que levar a notícia. Foi nesse sentido. Mas eu mantenho o meu voto justamente pela lei que determina que a Receita tem que definir os parâmetros de controle, e esses parâmetros foram feitos por sua normativa, e ele não obedeceu a sua normativa. Nesse sentido. Eu só trouxe, talvez, quase que como a norma quase como doutrina, diz o seguinte: olha, existe um lençol que cobre toda a zona primária, um lençol legal. Então, você tem várias pessoas ali, o despachante, o operador portuário, o transportador. Então, cada um tem alguma parcela do momento do trabalho. A carga vai passando um ao outro. É que nem aquela brincadeira, né? Escravo de Jó, né? Cada um tem seu momento. E eu concordo com você que ele não está capitulado ali, mas eu quis dizer o seguinte, que existe uma colcha que cobre todo. Foi nesse sentido, tá? Só para... Talvez eu não possa ter escrito tão bem a redação, mas a capitulação é pela normativa face da lei. E nesse ponto a gente concorda. Alguém gostaria mais de colocar alguma coisa? E não havendo mais, então... Esse modelo que vocês estão analisando não é pelo item 138, não, né? Final 07, não, né? Não, eu estou analisando da pauta 142. Ah, tá, por isso que eu não estou achando essa parte aqui no modelo. O 142, eu botei na pasta. Está lá, 142. Se você abrir a minha pasta, tem 142 e tem um processo. Tá, ok. Conseguiu achar? Já estou abrindo aqui, estou acompanhando pelo 138. Porque a diferença desse processo para os demais, primeiro que esse é o valor mais alto, tá? Os demais são valores menores, são de 5 mil, os fatos são idênticos, são atraso na informação depois de 7 dias de carga embarcada na exportação, tinha que informar para fazer a vinculação com a exportação, né, a verbação, e ele averba a extemporâneo, e aqui, diferentemente, ele também diz que não foi um ato, ele teria sido espontâneo, né, apesar de ter sido atrasado, mas ele que informou, não foi a Receita que obrigou a ele a informar, fazer essa informação. Então, também apliquei a súmula do CARF, no caso a 126, para todos os outros casos. A diferença é que esse aqui, ele tinha a questão da legitimidade ou não dele ser responsável. É a única diferença que tem aqui. Os outros não têm isso. Os outros só ficaram enquadrados na penalidade, que eu cravei a penalidade na IN, até como o doutor Oswaldo falou, e na lei, né, da 10.836/3766, e mais o CARF. Essa aqui, a única coisa que tem a acrescentar é a responsabilidade que a gente discutiu na preliminar. Deixa eu só esperar o doutor Oswaldo retornar. Conseguiu achar? Se tiver alguma dúvida, Antônio, pode falar, por favor, que você também é da área aduaneira, fica à vontade para acrescentar. É que eu estava acompanhando pelo outro modelo, não tinha essa questão da legitimidade. Eu estou caçando o artigo aí que o Oswaldo está falando e não estava achando. Você não vai achar legitimidade lá, porque lá Estou vendo pelo 142 agora. Tá? Por isso que você não achou legitimidade. Você achou a multa e achou a questão da espontaneidade. Quando ele fala aqui do
Ele discorda do 71 e do 76. Eu procurando se no voto tem o 37 do... Não, ele... Decreto-lei 37. Eu trouxe o 37. Eu só quis colocar... eu expliquei... tem aqui o 37. A dessa redação foi só mostrar que existe um grande número de atores responsáveis por gerar informações ao Sistema Integrado de Comércio Exterior. Ou seja, o transportador, o agente marítimo, o operador portuário, enfim, até o despachante. São todos intervenientes e eles têm uma obrigação administrativa de gerar as informações que, no final, vão desembocar no fato gerador dos tributos, seja na exportação, seja na importação. Então, assim, eu por uma questão até de excesso, coloquei esse texto, e o doutor Oswaldo chamou a atenção e disse, olha, eu não concordo ali porque não é um enquadramento. Eu só quis dizer o seguinte, que existe todo um controle coletivo dessas pessoas. Foi nesse sentido. É porque no voto deu a impressão de que o fundamento principal seria o 76, parágrafo 2º, e como uma mera argumentação, o 37 reforçaria o primeiro. Mas é o contrário. Não, justamente, é isso que ele está colocando. Talvez aí a minha redação que não foi muito feliz, eu posso até depois só acertar a redação. Na verdade, a responsabilidade ele vem do 37, eu quis carregar... O 76, ele corrobora isso. Na verdade, a lógica é o contrário. Eu comecei do geral para o particular, e não do particular para o geral a redação. Então, é nesse contexto que o doutor Oswaldo pegou, e você está observando, entendeu? Eu quis dizer, olha, existe todo um cenário de controle. X, Y, Z e W. Ele é X. Aí eu entrei lá embaixo. Ok? Mas eu posso, conforme for, na hora de fazer a redação, só acertar um pouquinho esse controle. Mas... Só mais um segundo aqui. É porque na redação você coloca assim, ó. Tal argumento não poderá prosperar à luz do que revela a leitura do Deixa eu só te acompanhar, porque, desculpa, aqui... Ou seja, vira o fundamento. Aí lá embaixo vem, determina ainda, aí vem o 37. Então, pela escrita, parece que realmente o fundamento que você está usando é o 76. Antônio, só uma ajuda, deixa eu abrir o texto aqui. Eu já estou com o meu grau meio fraco, então eu vou melhorar a letra aqui. Se eu não vou enxergar, estou aumentando a tela, que aí fica mais fácil para acompanhar. Você está no voto, que você está questionando, na questão do mérito, né, porque eu tenho a preliminar, tem duas preliminares. Logo na primeira página do voto, logo embaixo do título. Quanto ao questionamento preliminar sobre sua ilegitimidade passiva. Quanto a questões de mérito, na letra A. Isso. Ok. A da não caracterização da infração imposta. Isso. Aí você diz aqui que ele arguiu a ilegitimidade passiva e que tal argumento inicial não poderá prosperar à luz do que se revela a leitura inicial da Lei 10.833. Na verdade, esse argumento não pode prosperar não com base no 71, do 76. O óbice realmente é o 37 parágrafo 1. Correto. O 71, eu só quis dizer aqui, quando eu deixei grifado, que cabe à Receita Federal, a ela, determinar as regras de controle dentro da área primária. Foi nesse sentido que eu trouxe 71. Vai dizer o seguinte, a N28 tem força de lei, né? Foi nesse sentido. Ou seja, a 28 define, tem 7 dias para registrar. 8º dia, penalidade. O que eu estou dizendo no 71 talvez a redação não tenha sido tão clara, mas a minha intenção foi trazer aqui, confortar o seguinte, olha, a Receita não criou nada, porque eu não posso penalizar ele com base numa IN, tem que ser base numa lei, né? Penalidade tem que ser por lei. Então, o que eu te dizer é o seguinte, olha, a Receita tem poderes delegados pela lei, pode falar, Oswaldo, e que aí eu apliquei o 76. Aí o 76 fala dos intervenientes, mas o 76 vocês estão concordando, né? E Oswaldo? Não, eu estou acompanhando aqui também o que o Carlos está colocando. Eu não concordo que seja pelo 76, parágrafo 2º.
por questão de tempus regit actum, direito intertemporal. Sim. E também não concordo que seja pelo 37, parágrafo 1º, porque o parágrafo 1º ele trata do agente de carga. O agente de carga é o representante do importador e do exportador. Nós estamos tratando de uma agência marítima, é o representante do transportador, é uma outra pessoa jurídica, está no outro polo da relação. E, na verdade, a responsabilidade do agente marítimo é pelo 37 caput. O agente marítimo, enquanto emitente do BL, é transportador, ponto. É isso que eu estou dizendo, tá? Só para deixar bem claro minha linha de raciocínio. Não dá para confundir agente de carga, que é, como bem diz o parágrafo 1º, representante do importador e do exportador, a pessoa que contrata o frete, com o agente marítimo, que é representante do contratado do frete, o transportador. São duas pessoas jurídicas distintas, tá? Então, para mim, a responsabilidade... Por isso que eu estou indo pelas conclusões. É um dos pontos que eu estou indo pelas conclusões. O agente marítimo é transportador, 37 caput, concordo contigo, Tom. Uhum. E o artigo 107, ele dispõe lá, olha, tem que informar sobre a carga transportada. Quem tem que informar sobre a carga transportada? Quem a Receita Federal disser. E a Receita Federal diz, agente marítimo tem que informar. Então, por isso também ele é responsável por essa informação. Tá? Então, é isso que eu estou dizendo. Só para eu me concatenar aqui um pouco, que é normal, faz parte do... Já que fiz esse voto há muito tempo, estou tentando só puxar pela minha memória, vocês me desculpem, mas eu fiz o voto lá em abril, maio, infelizmente não foi para a pauta. Aqui o artigo 37 da 10833, que é de 2003, a redação você concorda com ela, não é isso? Só para entender. 37 do DL 37, de 66. Sim. A redação dada pelo 37, justo. Então, o transportador é o 3766 e a redação dada pelo 3766 dado pela 10833. Isso. Perfeito. Então, o 37 está capitulando lá, está lá, o caput. Aí está tudo certo. Você não aceita pelo parágrafo 1º, é isso, Oswaldo? É isso que eu noto, Oswaldo. Eu não entendi, desculpa. Eu não aceito pelo parágrafo 1º, o parágrafo 1º trata de pessoa jurídica diversa, trata do agente de carga, e também não aceito pelo 76 da 10833, que trata de outras infrações, norma posterior, outra coisa. E aí eu só quero colocar o seguinte, realmente, na forma que eu coloquei, você está entendendo que o agente aqui está representando o transportador e não o contratado dele, de carga. Quem eu fiz o contrato da carga. Não é o exportador em si, mas o transportador vai pelo caput. E no parágrafo você entenderia que seria a pessoa quem contratou o transporte. É isso que você está dizendo? Perfeito, exatamente isso. Uhum. Você tem no contrato de transporte dois intervenientes. Você tem aquele que contrata o transporte, o importador ou o exportador, a depender do Incoterm, e você tem o transportador. São duas pessoas jurídicas. O agente de carga representa esse aqui, quem contrata o transporte. A agência de navegação representa esse aqui, aquele que é contratado pelo transporte. Tá bom, tudo bem. Enfim. Mas, de qualquer forma, aqui está, pelo menos pela minha... É que eu não estou lembrando, sinceramente, teria que ler de novo, mas, a princípio, eu fiz a sustentação legal pelo artigo 37, destaquei, de fato, o parágrafo 1º, né? Em nome do importador, o exportador, está certo, tem razão, eu concordo contigo, vai ficar pelo... Eu vou só manter o artigo 37, que é a base legal, e vou retirar aqui do texto o parágrafo 1º. Eu concordo com você. Agora, em relação ao anterior, como eu disse, foi só no sentido de espalhar que, atualmente, isso está muito claro, que cada um tem uma intervenção na atividade. A alteração foi nesse sentido. Tá? Ou seja, eu saí do geral para o particular. Só que, no particular, de fato, eu também destaquei a questão da agência marítima no sentido de pessoa de carga contratada. Mas aí eu vou só retirar isso. Eu vou manter o voto só nessa redação. Melhor.
extraindo o parágrafo. O caput vai permanecer, não tem como. E nesse caso, o auto de infração não citou 95, né? Agora eu tenho que dar uma lida, não me lembro, teria que ler. Eu não me lembro agora de fato. Teria que ler o auto. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Oswaldo, a Libra não atua aí como agente marítimo e agente de carga ao mesmo tempo, não? Eu não me recordo. Com certeza, a agente marítimo, ela atuou. Isso é certo. O marítimo, sim. Todo o vínculo é com a embarcação. É a questão do... Veja bem, a responsabilidade aqui não é de quem está colocando a carga, quem contratou o frete. A responsabilidade é do próprio transportador, como o Oswaldo falou. É isso. Isso eu tenho certeza. Tá? Representante do transportador, né? Eu também estou entendendo o agente marítimo como representante do transportador. Transportador. Essa posição aí é isso. Tem vários julgados na Câmara Superior que considera a legitimidade do agente marítimo. Isso. Inclusive, eu botei lá justamente a súmula por isso, que ele está representando o transportador. É que o parágrafo que o Oswaldo destacou gerou essa interpretação dele que está correta. E eu agreguei o parágrafo primeiro. Não havia necessidade, manteria só pelo caput. Mas o fato é um só. A empresa marítima registrou a destempo o registro das exportações. E é por isso a penalidade. Isso é fato, isso é pacífico. Isso eu tenho certeza. Ok? Mais alguma dúvida? Fechamos? Então, eu aqui, doutor Oswaldo, vou acompanhar o senhor só na questão da redação, melhorar, vou retirar o parágrafo, ok? Em relação à contextualização que eu fiz anterior, da alteração da 10833, foi no sentido de afirmar que hoje está muito claro, não há nem essa dúvida mais de quem são os intervenientes, porque a norma foi alterada, trazendo consistência às responsabilidades. Além da IN, claro, evidente, que é um instrumento técnico que vai pontuar o que cada um tem que fazer e quando fazer. Tá claro? Obrigado pela colocação, foi muito importante. Posso colocar em votação? Então, já vou dizendo que eu vou retirar o parágrafo, ok? Acompanhando o doutor Oswaldo aí, concordo com ele. Realmente extrapolou. Então, eu vou botar em votação. Doutor Lázaro, como vota? Está sem microfone, som. Doutor Lázaro, som. Agora me ouvem? Perfeito, doutor Lázaro. Bem-vindo novamente. Obrigado. Desculpa aí. Por favor. Eu ia acompanhar pelas conclusões, seguindo o voto do Oswaldo, mas com as alterações, então eu acompanho integralmente. Ok. Doutor Oswaldo? No mesmo sentido do Lázaro, com as alterações eu acompanho integralmente. Não, serão feitas. É a palavra do relator e o voto vai ficar disponível, vocês vão receber. Doutor Carlos Pantaroli? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho com as alterações. Tá certo. Doutor Marcos? Acompanho o relator. Doutora Maria Eduarda? Acompanho o relator. Doutor Leonardo? Acompanho. Ok. Agradeço aos votos, foi profícua a discussão. A área aduaneira, eu estou sentindo aqui que é uma área que tem que ter certos cuidados. Eu estou gostando. Presidente, não, doutor João. posso pedir isso para me apresentar no YouTube? Eu vou pegar uma luva, tá muito frio aqui. Muito frio. Rapidinho. Aí, posso retirar, que ainda vou proclamar. Tá frio, bicho? Tá doido? Tá bom, fica à vontade. Então, fica proclamado, então, por unidade de votos. Ficou gravado, Oswaldo. Unidade de votos. Pessoal, deixa eu Então, vamos lá. Por unidade de votos, foi negado o provimento, foi reconhecido do... Agora me confundi aqui, peraí. Foi reconhecido o acordo do emenda colegiada por unidade de votos em reconhecer, dar provimento
em dar provimento e no mérito, negar o recurso. Integralmente feitos também os ajustes que vão ser feitos no voto, retirado do parágrafo 1º do 37. Bom, colocado isso, agora temos mais matéria aduaneira, esperar o doutor Oswaldo votar. Então, esse voto se aplica também, deixar claro, aos itens 138 e 139. Presidente, só uma dúvida. Você está considerando como preliminar essa legitimidade passiva? Se for como preliminar, teria que rejeitar a preliminar e negar provimento. Justamente, não, tem razão, tem que negar, não, eu não reconheço, está certo. Então, vou retificar a proclamação. Obrigado, doutor Marcos. Eu acabei me perdendo como relator, acabei me perdendo como presidente. Então, rejeitar os argumentos na preliminar e, no mérito, negar o recurso. Obrigado pela colocação. E se aplicam aos itens 138, 139, 140, 141 e 143. O próximo item da pauta vai ser o processo TECOM, SUAP, e esses eu vou ter que, apesar de serem muito similares, todos são penalidades aduaneiras, mas são distintas penalidades, então eu vou ter que puxar pela memória e vou ter que ler um a um desses processos. Presidente, só mais uma observação. Naqueles em que não há a preliminar de legitimidade, né, deve negar provimento, né? Justamente, só no mérito. Naquele com preliminar, rejeitar a preliminar suscitada e negar provimento. Justamente. Os outros só negar provimento. Os outros só negar, justamente. Essa aqui tem o mérito da legitimidade, nas demais só mérito, só questão meritória da penalidade ser aplicado. Não há súmula 126. Perdão, há súmula 126 e a aplicação da multa. Não se aplica a legitimidade passiva, que ele tentou questionar só nesse processo, no 142. No 138, 139, 140, 141 e 143, não há questão de legitimidade passiva. Estou esperando o doutor Oswaldo retornar, mas eu posso já, nomeando a pauta, de ganhar tempo. Ou vocês querem tomar um café enquanto ele voltou? Tá. Vocês querem tomar um café enquanto ele volta? Ou... Oswaldo, tá marcando 19 graus em Campinas, que frio é esse, Oswaldo? Cara, mas aqui na minha sala... É que vocês não estão vendo, é que meu escritório é isso aqui que vocês estão vendo, tá? E a janela é aqui em cima, e não entra sol aqui dentro. Então é um frio. A câmara fria. Cara, em Barão Geraldo, onde eu moro, é muito frio. É muito frio. Pessoal, tem um pouco de floresta, não precisa explicar não, Oswaldo. Bota a tua luvinha, vai. Tá com frio. Ele queria vestir luva nova dele. Aí, bota a tua. Pronto. Podemos ir. Vai ter os 5 minutos, presidente, para dar um pulo no banheiro. Vamos fazer um café, né? Que aí o outro vai demorar. A gente vai até umas 11, eu acho que 1 hora, pelo menos, que é muita discussão. Pode ser, então, um cafezinho? Pode. Tá bom. Então vamos... Isaías, por gentileza, suspender a gravação.